A menção à Turquia ou ao Catar para os israelenses é irritante. O que isso indica sobre a relação atual entre Israel e Estados Unidos enquanto analisamos esses planos? Houve uma reunião entre o primeiro-ministro e o presidente há 3 semanas em Mar-a-Lago. E nessa reunião ficou claro que Trump, que vê o plano para Gaza como uma grande conquista, quer passar para a segunda fase. Isso ficou claro para Netanyahu e ficou claro que ele quer anunciar esse conselho de governadores com essa composição muito difícil e ele quer avançar agora. Essas são coisas, esses são sapos que Netanyahu teve que engolir ao mesmo tempo. Sem dúvida, Turquia e Catar são sinais de alerta para Israel, pois fazem parte da Irmandade Islâmica. E nós não queremos vê-los fazendo parte de nenhum mecanismo que reconstrua Gaza. Mas eles não farão parte da Força Internacional de Estabilização, ou seja, não farão parte do aparato de segurança. Eles farão parte do Conselho de Governadores lá, o que não é conveniente. Isso não é algo que Netanyahu queria, mas, novamente, essas foram pílulas que ele teve que engolir para obter a garantia de Trump de que o Hamas será desarmado com um prazo definido. Então, o mais significativo, e isso é o que precisamos acompanhar, é se Netanyahu conseguiu um prazo muito rigoroso para desarmar o Hamas. Se ele recebeu isso, então o resto é, eu não diria sem importância, mas de menor importância. Netanyahu também teve que aceitar o envolvimento da autoridade palestina no ponto de passagem de Rafah, integrando o governo tecnocrata. Sem anunciar isso. Faz parte disso, mas eles farão parte disso. O mais importante nessa composição era obter um prazo para desarmar o Hamas. Se Netanyahu recebeu, então ele participou desse toma lá da cá. Ele estava disposto a aceitar, contra a vontade, obviamente, mas disposto a aceitar. Você mencionou os sapos que ele teve que engolir. Seria uma situação como essa se Ron Dermer tivesse participado das negociações? A ex-conselheira estratégica já não alcança mais o sucesso nas discussões que tinha antes. Sim, Benita, acho que Trump e Netanyahu têm relações muito próximas. É por isso que eu acho que ele não ficou feliz com o anúncio que ouvimos, mas ele estava realmente totalmente ciente de tal anúncio. Isso foi discutido na história de Mar-a-Lago 3 semanas atrás. Há uma diferença entre demonstrar ou afirmar que você está insatisfeito com isso. Porque ele precisa falar com a base, com os ministros Ben-Gvir, Smotrich e sua base, e dizer que não gosta desse envolvimento. Mas há uma diferença entre insatisfação, que obviamente existe, e não saber que algo assim teria acontecido. E eu acho que as relações entre Trump e Netanyahu são tão próximas, extremamente próximas, que eu ficaria surpreso se Netanyahu ficasse surpreso. E Yakov, exatamente sobre esse ponto. Quando você olha para essa situação de segurança, quem vai desarmar o Hamas? Realisticamente, quando você olha para esses conselhos que estão sendo formados e quem está envolvido, como isso parece para você? A resposta para quem vai desarmar o Hamas tem 3 letras: Tzahal. Simplesmente não há mais ninguém que tenha a capacidade de fazer isso, ou a intenção de arriscar a vida do pessoal, ou a motivação. Ninguém no mundo, independentemente de quantos conselhos ou forças internacionais o presidente Trump queira criar, quando você olha para a realidade no terreno na faixa de Gaza, o contraste é tão grande entre essas grandes declarações e o que está acontecendo de fato que chega a ser, sabe? É difícil acreditar que eles pensam poder desarmar o Hamas. Acho que o Hamas só vai fingir um desarmamento. Vai utilizar seus aliados do Catar e da Turquia e vai tentar usar o poder brando deles para tentar convencer Washington. Show falso de desarmamento. Já vimos isso no Líbano, quando facções palestinas fingiram se desarmar, entregando alguns Kalashnikov 47. Até o Hezbollah participou desse falso show de desarmamento, um número muito, muito pequeno de armas que eles permitiram que as forças armadas libanesas levassem. Então tudo isso foi feito basicamente para tirar a pressão diplomática deles. Acho fundamental que Israel mantenha contato direto com Washington. Deixe claro que não tolerará essa situação nem aceitará falsas encenações de desarmamento. Por isso, acredito que há indignação real com Catar e Turquia no Conselho Executivo. Porque mesmo que não tenha valor prático, isso legitima a participação deles no bloco islamista, legitima a postura pró-Hamas deles,
Isso preocupa muitos em Israel, especialmente quem quer impedir que o Catar volte a ter papel na faixa de Gaza como antes da guerra. No geral, analisando sob a ótica militar e de segurança. Essas são palavras muito bonitas que quase não têm nada a ver com o que está acontecendo de fato. E só para te dar um exemplo rápido do que aconteceu na prática. As forças de defesa de Israel eliminaram líderes do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina após as organizações violarem o cessar-fogo ao cruzarem a linha amarela e atacarem as forças israelenses. Nos últimos dias, e em retaliação, vimos ataques bastante precisos. É isso que está acontecendo. Cada lado está se preparando para o próximo confronto. As forças de defesa de Israel concluíram planos para tomar a cidade de Gaza e campos centrais. O Hamas tenta reconstituir seu exército. Tem grandes dificuldades porque não consegue contrabandear armas do Sinai. Israel bloqueia o contrabando na fronteira com Egito e Gaza, enquanto o Hamas tenta transformar itens de uso duplo em armas. Então você sabe, ambos os lados estão se preparando para o próximo confronto. No fim das contas, obviamente o Hamas quer adiar e postergar isso. Resta saber como Israel responderá a essas táticas diplomáticas de adiamento. Vale lembrar que Israel ainda aguarda o retorno do último refém falecido, Hangavli, para o sepultamento. Isso deveria ser feito na primeira fase do plano de Trump. Nós e a nação esperamos. Fiquem conosco, ainda temos muito a discutir. A autoridade em Teherã informou hoje sobre números alarmantes vindos do Irã. Mais de 5.000 pessoas morreram em protestos contra o regime, incluindo cerca de 500 das forças de segurança. A autoridade afirmou no domingo que terroristas e manifestantes armados mataram iranianos inocentes. No Reino Unido, o The Sunday Times diz que os mortos já passam de 16.500, segundo médicos iranianos. Há 3 semanas, protestos nacionais pela crise econômica evoluíram para a maior onda de agitação desde a Revolução Islâmica de 1979. Donald Trump ameaçou intervir caso as mortes de manifestantes continuassem. O líder dos Estados Unidos usou as redes sociais recentemente para agradecer aos líderes de Teherã por aparentemente cancelarem a execução de 800 pessoas no fim de semana. Ele chamou o líder supremo de um homem doente, acrescentando que é hora de uma nova liderança no Irã. O líder supremo criticou o presidente dos Estados Unidos, chamando-o de criminoso. Ouça suas palavras. No passado, quando ocorreram sedições como esta no país, o que já aconteceu, tivemos inúmeras sedições. Geralmente eram a imprensa americana ou políticos de menor expressão dos Estados Unidos da América e Europa que interferiam. Essa foi uma característica dessa sedição. O próprio presidente dos Estados Unidos interveio na sedição, falou, fez comentários, ameaçou, incentivou os sediciosos. Recebeu uma mensagem da América para essas pessoas, que depois revelarei quem eram, dizendo: sigam em frente, não tenham medo, foi o que ele disse. Nós vamos apoiar vocês, vamos fornecer apoio militar, é isso. O próprio presidente dos Estados Unidos entrou na sedição e fez parte da sedição. É um prazer receber Camélia Enter Kabifa, editora-chefe do The Independent Persian, ao vivo de Nova York. Muito obrigada pelo seu tempo, Camélia. Boa parte do mundo desconhece o que realmente ocorre no Irã. O povo iraniano enfrenta grandes apagões de internet, mas há relatos de restabelecimento gradual de alguns serviços. Por que o presidente dos Estados Unidos acreditaria que as execuções planejadas recentemente foram canceladas? Obrigada, Benita Levine, por me receber e boa noite a todos. Eu não acredito que o presidente Trump tenha interrompido seu plano de agir contra a República Islâmica devido a essas mensagens recebidas de Teherã de que a execução de 800 pessoas foi interrompida. Nós sabemos que esses apagões, a falta de serviços de internet e a ausência de uma comunicação adequada dificultam a comunicação dentro do Irã. Ainda assim, não sabemos o destino de muitos desses detidos e sobre as torturas que os outros estavam sofrendo, e o número exato de pessoas que infelizmente perderam a vida. Eu acredito que o presidente Trump, mesmo que tenha recebido essas mensagens que o senhor Araki diz, leva o senhor Hitkov para mudar o plano.
Ele usou isso como desculpa para adiar o plano dele, para ter uma preparação melhor para conduzir vários ataques ou um ataque muito específico. Eu acredito que, nesse caso, o presidente Trump tomaria uma atitude independentemente do que a República Islâmica prometesse a ele. Primeiro, ele está comprometido com os iranianos porque prometeu a eles e politicamente porque ele está observando a situação, especialmente no Oriente Médio. É uma situação em que a continuidade da República Islâmica ainda pode ameaçar a segurança de Israel e dos vizinhos árabes. E também com a assistência recebida pelas milícias. O Irã está no centro de todos esses problemas caóticos, o que ele vê como uma oportunidade, porque o regime matou os iranianos. Ele revisou a ação para promover a mudança de regime, então não são apenas os iranianos que ele tem em mente para ajudar. Como disse a segurança de Israel, o destino desses 400 quilos de urânio enriquecido a 60% suficiente para fabricar bomba nuclear. Sobre representantes e o Hezbollah, várias coisas. Ele fez o presidente Trump tomar essa atitude e eu acredito que ele está se preparando adequadamente antes de tomar essa decisão. Qual sua percepção? Como os iranianos veem a promessa dos Estados Unidos da América de ajudar caso a repressão aos manifestantes persista? Como isso seria para as pessoas? Isso já pode ser tarde demais para muitos no Irã, pois relatos indicam que o número de mortos é maior do que o divulgado em Teherã. Elas estão decepcionadas. Ainda assim, Conversamos com algumas pessoas pelo Starlink e algumas das linhas fixas do Irã para fora já foram restabelecidas. E é muito arriscado para as pessoas falarem sobre sua sobrevivência no Irã, mas em geral as pessoas estão muito decepcionadas. E eles achavam que a ajuda do presidente Trump nesse dia tão crucial poderia causar mudanças significativas na política do Irã. Mesmo assim, essa ajuda era necessária. Por quê? Por que o Irã se assemelha agora à Coreia do Norte? Estamos totalmente desconectados de qualquer pessoa no país, a internet está completamente desligada, não há nenhuma forma de contato de fora. É possível ligar dentro do Irã, mas só uma linha fixa faz chamadas internacionais, como mencionei. E com esse apagão, podemos imaginar o que o regime pode fazer com os manifestantes. Estamos recebendo relatos de um grande número de prisões de pessoas que participaram do protesto. A inteligência artificial vai ajudá-los a reconhecer alguns desses rostos nos próximos dias. Eles estavam na rua cantando Betu Khomeini, vida longa ao rei, e chamavam por Rezo Pahlavi. Essas pessoas enfrentariam seriamente uma pena de morte se o presidente Trump não viesse ajudá-las. E também esse número que acabamos de discutir, 18 mil, 20 mil pessoas mortas, elas não são apenas um número. Esta é uma execução em massa de iranianos em menos de 2 semanas e uma questão de direitos humanos. Os iranianos estavam perguntando a esses países ocidentais, que eram tão interessados e falavam tanto sobre direitos humanos, por que eles não vão defendê-los? As sanções não são suficientes, é preciso uma ação absoluta contra esse sistema. E o que a Irânia está buscando não é conciliável com o regime, eles querem uma mudança de regime. E com a ajuda do assistente do presidente Trump, ou sem a ajuda dele, eu acredito que os iranianos vão derrubar esse regime em breve. muito obrigada. Nós sempre apreciamos seus comentários. O mundo está assistindo Camélia Intecab Fard, a editora-chefe do The Independent Persian em Nova York. Obrigada, como sempre, por estar conosco na I24 News. Obrigada por me receber. O mundo observa. Isso é o que ela teve para comer hoje. Ela tem uma panela com água e trigo. Meu pai foi morto pelos nazistas e eu fiquei órfã. Eu não sabia, Ai, Deus! mas agora
Bem-vindos de volta. Nossa cobertura continua e seguimos com nosso foco no Irã, como prometido. Quais medidas os Estados Unidos ou Israel podem considerar contra a liderança da República Islâmica? Atualmente, há relatos conflitantes sobre o número alarmante de mortes nas semanas de protestos contra o regime no Irã. Já se passaram mais de 6 meses desde a Guerra de 12 Dias que atrasou as ambições nucleares do Irã. E há mais novidades hoje. O presidente Massoud Pezeshkian afirmou que atacar o líder supremo equivale à guerra total contra o Irã. A declaração dele nas redes sociais ocorreu um dia após Donald Trump chamar o líder supremo Ali Khamenei, de 86 anos, de homem doente. Afirmo que é hora de nova liderança no Irã. O painel segue no estúdio com a analista de segurança, Yaakov Lapen Yakidayan, o ex-cônsul israelense em Los Angeles e a correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Ozaran. Parece que Donald Trump acha que é hora de nova liderança no Irã, pelo menos em termos de segurança. Fale sobre as ações dos Estados Unidos da América. Enquanto falamos sobre seus porta-aviões e defesas, Os Estados Unidos da América continuam a mover ativos militares na direção do Irã. O principal é o grupo de ataque do porta-aviões Abraham Lincoln com seus caças e navios de mísseis de escolta. Esse forte poder de fogo americano, ao ser posicionado, ampliará as capacidades ofensivas e defensivas dos Estados Unidos. Há navios lá que podem ajudar nas defesas aéreas e, como vimos na guerra com o Irã, os americanos também podem participar do solo israelense. Eles lançam sistemas FAT para apoiar as defesas aéreas de Israel, como os sistemas Aero. No caso de qualquer contra-ataque iraniano que tivesse como alvo Israel, o que eu tenho que dizer é que está longe de ser certo, se é que vai acontecer. Se os Estados Unidos da América atacarem o Irã, não está claro se os iranianos vão querer nos envolver. Porém, os militares precisam se preparar para todas as possibilidades, e acho que é isso que estamos vendo. Acho que estamos vendo o Pentágono e os militares dos Estados Unidos da América e o Comando Central dos Estados Unidos basicamente dizendo ao presidente Trump: olha, se você agir, antes de agir, você precisa ter tudo preparado. Não podemos simplesmente enviar um B-2 imediatamente do território continental dos Estados Unidos da América, porque os iranianos ainda têm provavelmente cerca de metade do arsenal de mísseis que tinham antes da Guerra de Junho, sabe? Israel destruiu cerca de 2/3 dos lançadores de mísseis deles, o que é tão importante quanto os próprios mísseis. Eles têm limitações, mas ainda conseguem lançar grandes rajadas de mísseis. Esses podem ser direcionados a bases ou locais dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. É por isso que os vizinhos do Irã ficaram nervosos e tornaram público que estavam tentando conter os Estados Unidos. Essas mensagens foram divulgadas para alertar a República Islâmica do Irã, especialmente Teherã. Se vocês realmente enfrentarem os Estados Unidos, saibam que tentamos evitar. Você vê todo mundo se protegendo aqui. No final das contas, em alguns dias, em cerca de 5 dias, o grupo de ataque terrorista estará chegando. A região, outros navios e sistemas estarão posicionados e o presidente Trump precisará decidir. Acho que isso é uma decisão tanto política quanto estratégica ou de segurança. Tenho certeza de que Yak terá insights interessantes sobre o que passa pela cabeça do presidente Trump em um momento como esse. Mas eu acho que ele está meio que preso, sabe, entre dois paradoxos. Ele não quer ser visto como outro Obama, que ameaçou e recuou, mas também não deseja se envolver em uma guerra prolongada de mísseis com o Irã. Depois de uma intervenção na Venezuela, depois de uma intervenção anterior no Irã, ele ainda, eu acho, recebeu alguma pressão dos isolacionistas do Make America Great Again para não se envolver em muitas aventuras. Como ele fará isso? Os iranianos sabem dessas contradições e avisam que vão reagir. Resta saber o que realmente farão. Após um ataque, é impossível prever, pois reagem como um animal ferido, difícil de antecipar suas ações. também é muito difícil prever claramente o que se passa na mente de Donald Trump. Mesmo assim, é possível? Ele só está tentando deixar todos os envolvidos na região sem saber o que esperar. Como estamos fazendo agora? Com certeza. Se você observar todos os sinais citados por Yaakov, incluindo os militares, verá que os Estados Unidos ainda não deram sua palavra final. Ao analisar a declaração de Trump a político, é interessante notar que é a primeira vez que ele aborda mudança de regime, ao lado de Netanyahu 3 semanas atrás em Mar-a-Lago. Ele estava colocando linhas vermelhas para o míssil que os iranianos estão tentando alcançar, ou para o programa nuclear dos iranianos.
Ele não falou claramente sobre mudança de regime antes, mas agora menciona isso e você vê enviados. O chefe do Mossad está em Miami com KOV, o senador Lindsey Graham vem para cá, assim como o movimento dos porta-aviões. Então, todos esses sinais significam isso, e o que Yaakov mencionou, que é muito importante, ele não quer ser visto como Obama, e nós já ouvimos críticas, não só da direita, mas também da esquerda. Josh Shapiro, o governador da Pensilvânia, está dizendo: você disse que viria ajudar os manifestantes e não está fazendo nada. Você precisa cumprir o que diz. Ele não quer parecer com Obama. E o último ponto é até mesmo Jordan Vance. No Washington Post foi publicado que ele disse que apoia um ataque ao Irã. Isso significa que a oposição na Casa Branca não é tão forte. Então, se você considerar todos esses sinais, Trump está querendo fazer alguma coisa. E se você olhar para o que Trump quer fazer, ele quer fazer algo que seja espetacular. Algo que seja rápido e direto, algo que não coloque em risco os soldados americanos e algo que seja eficaz. Se você analisar esses ingredientes, fica claro que ele não estava pronto. Na quarta-feira, quase que o ataque aconteceu. No final, não aconteceu porque esses elementos e componentes não estavam presentes. Ainda assim, acho que Trump não disse sua última palavra e quer seguir em frente falando sobre mudança de regime. E seria uma pena se perdêssemos essa oportunidade excepcional de mudar o regime no Irã, pois isso impactaria não só o povo iraniano e o Oriente Médio, mas o mundo inteiro, se nos livrássemos desse regime horrível. E Yaakov, sim. Duas perguntas rápidas que estão passando pela minha cabeça. Não sei se há respostas, mas uma delas é: Trump ainda está aberto à ideia de um novo acordo nuclear? Ele está usando essa pressão e está dizendo aos iranianos nos bastidores: olha, se vocês concordarem com um bom acordo nuclear, do meu ponto de vista, estou disposto a cancelar tudo. Essa porta está aberta? Mesmo assim, será que o regime iraniano aceitaria? Ninguém sabe, mas vale mencionar. Acho que isso seria uma oportunidade perdida. Certo? E a segunda coisa é em relação à mudança de regime. Acho que só há chance desse regime cair se parte da elite, como o exército iraniano, ou alguém com poder e armas no Irã se voltar contra ele. Milhões de pessoas desarmadas não conseguem derrubar esse regime, mesmo após uma guerra dura e prejudicial. Após perder a guerra para Israel, milhões protestaram, mas não conseguem derrubar o regime devido à repressão violenta e assassinatos em massa. Ataques aéreos e pessoas desarmadas não bastam. É preciso que a elite do regime se volte contra ele para sua queda. Não dá para falar de mudança de regime, Ariel, sem citar isso. O príncipe herdeiro Reza Pahlavi, o filho de 65 anos do último Shah do Irã, preferiu usar as redes sociais para dizer: a luta no Irã hoje é entre ocupação e libertação. Ele afirma que o povo iraniano pediu sua liderança e que retornará ao Irã. Comente o impacto das mensagens dele agora. O povo iraniano realmente o quer, não é? Peço desculpas aos não monarquistas que assistem, pois esse é um tema muito divisivo na comunidade iraniana expatriada. Mas, no final das contas, pelas imagens que vinham saindo do Irã antes do apagão da internet, temos visto dezenas de vídeos diariamente dizendo Javid Shah, vida longa ao Shah, pedindo o retorno de Pahlavi. Ele surgiu como uma das principais forças de mobilização, cujos apelos realmente trouxeram esse movimento. Dezenas ou centenas de milhares de iranianos em todo o país responderam. E a voz dele é vista neste momento como a voz desse descontentamento. No entanto, ele viveu 47 anos no exterior. Vida luxuosa, muitos criticam sua real capacidade de governar. Se de fato a República Islâmica fosse seguir-se, ele é o candidato certo para isso. Mas eu acho que não há dúvida de que ele se tornou uma das vozes iranianas mais proeminentes, se não a mais proeminente. Também mobilizando o público iraniano dentro do Irã, mas também sendo a voz dos iranianos para o mundo, tentando fomentar o apoio internacional. Infelizmente, como ouvimos mais cedo na transmissão, não estamos vendo o mesmo nível de sentimento por parte de civis nas capitais ocidentais, indo às ruas em apoio ao povo iraniano diante dessa opressão brutal e repressão.
mas ele está neste momento agindo como um símbolo para o povo iraniano. Muito brevemente, considerações finais. E aqui, Dayan, onde está a Greta Thunberg? Onde estão todas as atrizes? Onde estão todas as celebridades agora? Enquanto civis estão sendo assassinados nas ruas do Irã, Sabe, Benita, sem judeus, sem notícias, infelizmente não vemos esses manifestantes dos direitos civis apoiando o povo iraniano. E isso mostra o que significa hipocrisia no mundo, e isso é muito lamentável, na minha opinião. e aqui, Dayan, Yaakov, Lapen, Ariel Ossaran, agradeço por estarem aqui. Tempos fascinantes e intrigantes em toda a região. Vamos seguir acompanhando. Obrigada por estarem aqui no estúdio. Após anos recebendo forças dos Estados Unidos da América e da coalizão, uma base aérea iraquiana foi devolvida a Bagdá, marcando mais um passo para o país retomar o controle militar. Mais detalhes nesta reportagem. O Iraque diz ter controle total de uma base aérea importante no oeste. Após a saída das forças dos Estados Unidos da América, o Ministério da Defesa do Iraque confirmou que a base aérea Ain al-Assad em Anbar está agora sob controle militar iraquiano. Por anos, a base recebeu tropas dos Estados Unidos da América e da coalizão na luta contra o Estado Islâmico. A transferência segue um acordo entre Bagdá e Washington para a retirada gradual das forças da coalizão dos Estados Unidos da América. Autoridades iraquianas dizem que o acordo do ano passado buscava encerrar aos poucos a presença militar estrangeira, mantendo a cooperação em segurança. Os últimos soldados dos Estados Unidos da América saíram da base, restando poucos por curto período para a logística até a transferência ser finalizada. Ain al-Assad é uma das bases militares mais sensíveis do Iraque, frequentemente alvo em períodos de alta tensão regional. Ela também desempenhou um papel fundamental em operações de contra-terrorismo e se tornou um ponto focal. Após o assassinato do general Qasem Soleimani pelos Estados Unidos da América em 2020, o Iraque diz ter total responsabilidade pela segurança e operações na base. Analistas afirmam que a medida reforça o esforço de Bagdá para afirmar sua soberania militar e redefinir a relação de segurança com os Estados Unidos. Aqui em Israel, voltando ao cenário político, Benny Gantz está reiterando que está disposto a servir em um governo com Benjamin Netanyahu, o presidente do partido de oposição azul e branco. Falando à emissora israelense Kan, ele afirma não gostar nem ser amigo de Netanyahu, mas destaca que Gantz é um soldado de Israel. Se ele está disposto a morrer pelo país, por que não pode se unir a uma coalizão com Netanyahu? Afinal, Gantz já fez isso antes. Ele diz que é a única maneira de manter a extrema-direita fora do governo e não ter que depender do apoio dos partidos árabes para obter maioria. Então, a correspondente Balik Sletin está aqui no estúdio para explicar tudo isso. Benny Gantz, que enfrenta dificuldades nas pesquisas, agora adota postura diferente de outros líderes da oposição. O quão inesperado é isso? Bem, o que Benny Gantz está dizendo aqui é muito simples. Ele está dizendo que nós boicotamos efetivamente Netanyahu desde 2018. Antes de 2018, Netanyahu fazia parte de uma coalizão com Victor Lieberman, Yair Lapid e outros que hoje estão na oposição. Naquela época era o governo de Netanyahu, mas agora o boicotam por causa dos eleitores de centro-direita contrários a ele. Eles afirmam que votarão em você ou em outro político, dependendo se você aceita sentar com Netanyahu ou o boicota. Então, depois de todos esses anos, Benny Gantz está dizendo que isso basicamente não funcionou. Achávamos que tínhamos boicotado Netanyahu. O Likud elegerá outra pessoa como presidente e então poderemos criar outra coalizão com eles. Isso não aconteceu. O que realmente aconteceu foi o pior cenário possível. Netanyahu percebeu que não tinha políticos normais, entre aspas, ou moderados para formar uma coalizão. Ele foi para a extrema-direita, foi para os Haredis, às vezes até tentou com o Partido Árabe Ram também, ele queria uma coalizão com eles. E daí, Gantz afirma que se não vencermos, não atingiremos os 61 assentos necessários para formar uma coalizão de centro-esquerda. Então, estou aberto à ideia de criar um governo de unidade nacional que inclua Netanyahu. Isso inclui alguns Haredis, mas não a extrema-direita que quer um governo moderado sem os árabes. Não é retórica racista, é por causa dos partidos árabes. Em caso de guerra, e estamos no meio de muitas guerras agora,
eles vão achar muito difícil, politicamente, simplesmente concordar ou aprovar qualquer guerra. Por isso, ele acredita que só neste caso é possível formar uma coalizão sem a extrema-direita e os partidos árabes. Considerando que este é um ano eleitoral e que, apesar do cessar-fogo após 2 anos de guerra, as ameaças existenciais continuam, como você mencionou. Enquanto conversamos, como Benjamin Netanyahu está nas pesquisas? Qual a chance de ele seguir como líder após esta eleição? Bem, é muito provável, eu diria isso. No canal I24 News em hebraico, atribuímos ao Netanyahu 35 cadeiras em nossas pesquisas, número bem maior que o divulgado por outros veículos israelenses como Kan e os canais 12 ou 13. Todas apontam entre 25 e 28 cadeiras para Netanyahu, sem chance de formar coalizão. Apesar disso, nossas pesquisas mostram que Netanyahu tem uma coalizão. Com as facções atuais, ele soma 66 cadeiras e pode formar governo facilmente. Mas se considerarmos a média entre nossas e as pesquisas deles. Mesmo sem maioria para a coalizão, Netanyahu seguirá líder, porque, afinal, os outros partidos não formam coalizão porque não tem 61. A única opção deles é incluir um partido árabe, o que Netanyahu está fazendo. Ele está dizendo que esse pode ser o governo israelense no futuro. Após 2 anos de guerra, os partidos árabes não conseguem decidir sobre o próximo governo ou se entram ou param uma guerra. Então ele está brincando especificamente com essa retórica. E eu acho que no futuro, em breve, teremos uma imagem mais clara de quais partidos realmente podem formar o próximo governo. Se Bennett, principal rival de Netanyahu, cair nas pesquisas, não poderá ser o próximo primeiro-ministro. Mas eu acho que ele também está aberto à ideia de uma nova coalizão com Netanyahu no futuro. Gantz pode apoiar Netanyahu se ele passar da margem mínima ou formar suas próprias coalizões. Mas, de qualquer forma, no final das contas, o próximo governo pode ser apenas um governo moderado. Isso inclui os chamados sionistas. Partidos, exceto extrema-direita, partidos árabes e algumas oposições de extrema-esquerda, como Ergulan. Esse governo pode ser o que Netanyahu busca para normalizar relações com a Arábia Saudita. Em segundo lugar, talvez continuar a guerra, talvez continuar outro conflito com o Irã ou a guerra com o Irã. É isso que Netanyahu está buscando. Acredito que em alguns meses teremos uma visão mais clara se isso é possível. Acompanharei esses desdobramentos nos próximos meses. Obrigada. Obrigado pela atualização, Malik Sladen. Agora vamos focar na guerra na Ucrânia. Autoridades em Kiev estão recomendando que os moradores que possam deixar a capital o façam, devido às condições extremamente frias. Com a continuação do ataque russo, houve uma série de ataques severos da Rússia nos últimos dias, incluindo o alvo em usinas de energia. Milhares de prédios residenciais em Kiev ficaram sem luz na última semana. Os aquecedores não funcionam, com temperaturas chegando a 18 graus. O município agora está operando em estado de emergência. É um prazer receber o Rabino Ariel Markovits, da comunidade israelense de Kiev, falando direto da capital ucraniana. Muito obrigada pelo seu tempo. Estamos chegando a 4 anos desde que as chamadas operações especiais russas começaram. No próximo mês, fará exatamente 4 anos. É inverno. Grande parte da cidade está sem eletricidade. Rabino, o que pode nos dizer sobre a situação atual em Kiev? Obrigado por me receber. Situação em Kiev. Como você disse, já são quase 4 anos de guerra e agora não está tão fácil. O inverno agora está muito rigoroso, então eu não diria que está fácil, mas as pessoas sabem como viver. Todas as creches estão funcionando, a sinagoga está funcionando, as escolas estão abertas. Está mais difícil, mas fazemos o possível. E com as temperaturas chegando a menos 18, a prefeitura recomendou que aqueles que podem deixar a cidade o façam. Para onde vão e quais planos de contingência estão sendo feitos? Na verdade, essa é uma pergunta muito boa e será muito difícil de responder.
Porque muitas pessoas, especialmente aquelas que estão vindo para a comunidade, pessoas que estão em necessidade, estão vindo porque precisam de ajuda, são pessoas idosas. E agora, se não há eletricidade, eles não têm elevador, e quero dizer, eles nem conseguem chegar até nós. E também há muita neve lá fora, então é muito difícil para eles virem. Neste momento não há uma resposta clara para as pessoas sobre para onde elas podem ir, então a maioria das pessoas realmente fica em casa. Muitas pessoas podem vir à casa Shabbat ou ao Jewish Community Center Beit Menachem em Kiev, mas novamente é uma situação muito difícil. Temos muitas pessoas, muitos jovens que podem ajudar, que podem levar comida para aquelas pessoas que não conseguem se locomover. Além de comida, são remédios e itens que as pessoas precisam diariamente. Nós tentamos fazer o que podemos, mas novamente não é tão fácil. Além do que você disse, em relação às comunidades locais tentando ajudar, que tipo de apoio internacional você está vendo agora em termos de resposta humanitária? Nessas temperaturas congelantes? Agora eu posso falar sobre nós. Muitas pessoas estão realmente nos ligando, escrevendo para saber como podem ajudar. Então, antes de tudo, é muito bom. E na verdade nos ajuda a saber que as pessoas se importam conosco, se importam com a nossa necessidade. Em segundo lugar, precisamos de muita comida. Conseguimos um pouco, não tudo, mas conseguimos comida. Também precisamos de roupas de inverno, porque mesmo nos apartamentos, na maior parte do dia, não há eletricidade. Está muito frio e, como você disse, pode chegar a 18. É um frio horrível. E também remédios. E especificamente quando você fala sobre estar tão frio, as pessoas precisando de roupas, remédios e também comida. Comente sobre o impacto atual na comunidade judaica e os desafios imediatos em que quem assiste pode ajudar. O que vocês precisam da comunidade judaica agora? Obrigado. Precisamos de roupas quentes para as pessoas ficarem em casa, que não podem sair, e alimentos não perecíveis, muitos alimentos não perecíveis e remédios. Essas são as 3 coisas mais importantes para mim. E Rabino, de modo geral, enquanto você relata situações inimagináveis agora. Há pouco mais de 4 anos, havia muitos observadores que acreditavam que a guerra duraria apenas algumas semanas. Vimos o presidente dos Estados Unidos da América comentar sobre o fim da guerra na Ucrânia, ainda sem sucesso. Qual é a sua opinião sobre o que será necessário, realisticamente, para alcançar algum tipo de compromisso nessa região? Ótima pergunta. Após 4 anos, só nos resta acreditar que isso terminará logo e poderemos voltar a viver como antes. Não somos militares, então é difícil saber, mas mantemos esperança, rezamos e ajudamos outros. Fazemos o possível. Bem, certamente desejamos tudo de melhor para você e Kol Hakavod, como dizem, por ajudar a comunidade da maneira que você está fazendo. Desejamos apenas coisas boas para você daqui para frente e esperamos que a comunidade internacional realmente responda. Menos 18 graus. É difícil imaginar como as pessoas sobrevivem. Rabino Ariel Markovitch, ao vivo de Kiev. Obrigada por estar na I24 News. Muito obrigado por nos ouvir e por nos dar um espaço para falar com o mundo inteiro. Obrigada, Rabino Ariel Markovitch, em Kiev. Encerramos esta edição do The Rundown. Global Eye é o próximo, no topo da hora. Sou Benícia Levine, em Tel Aviv. Obrigada por assistir. Fique ligada na I24 News.
5.000 anos de história e não importa quem tentou nos matar, nós sobrevivemos e prosperamos. Toda semana vamos trazer para você as últimas notícias judaicas do mundo inteiro. As boas, as ruins, as feias e as magníficas. Participe do Mundo Judaico Semanal às segundas-feiras. Olá, bem-vinda ao Globalai. Aqui você encontra o que precisa saber. Sou Natasha Kirchek e confira as manchetes desta noite. Preocupações dos Estados Unidos da América sobre segurança na Groenlândia são justificadas? Bem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua afirmando que a Casa Branca precisa assumir o controle da ilha ou então a Rússia e a China o farão. Vamos discutir se os Estados Unidos deveriam se preocupar tanto. E ainda há esperança para a autodeterminação curda no Oriente Médio? Explicaremos por que os curdos são alvo da Síria ao Irã e o que isso indica para o futuro. Quem integra o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, a polêmica Autoridade de Imigração dos Estados Unidos da América? Vamos analisar o poder da organização enquanto os protestos crescem no país. A líder opositora venezuelana Maria Corina Machado deu sua medalha do Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Nenhum dos dois parece ter conseguido o que queria com o acordo. Isso é possível? Vamos explicar. Antes de tudo, vamos conferir algumas notícias recentes que você pode ter perdido. Pela primeira vez desde os protestos contra o regime no Irã, o líder supremo do país está admitindo o quão mortal foi a repressão. Ayatollah Ali Khamenei agora afirma que milhares morreram, mas responsabiliza totalmente os Estados Unidos. Consideramos o presidente dos Estados Unidos da América culpado tanto pelas vítimas, pelos danos, quanto pelas calúnias que ele fez contra a nação iraniana. Para os bancos. ONGs afirmam que forças de segurança do Irã causaram as mortes, pois protestos econômicos viraram pedidos pelo fim do governo de Khamenei. Vídeos comprovam o uso de munição real contra manifestantes. Mesmo com quase total apagão da internet, dificultando a confirmação, acredita-se que o número passe de 16 mil. O presidente Trump pediu aos iranianos que sigam protestando, alertou Teherã para cessar as mortes e sugeriu possível ação militar. Ele afirmou publicamente pela primeira vez que Khamenei é um homem doente e que o Irã precisa de nova liderança. Este é um dos confrontos prisionais mais graves na Guatemala em anos. Forças de segurança tentam retomar 3 prisões após rebelião de detentos que fizeram ao menos 46 reféns, maioria guardas. Autoridades afirmam que os motins foram organizados pela gangue Barrio 18 após o governo retirar privilégios dos líderes. Até o momento, autoridades informam que não há mortes ou feridos, mas a situação segue tensa na prisão de segurança máxima. Policiais e soldados cercaram o local com ambulâncias à espera, enquanto detentos mascarados exigem transferências e dizem que a prisão não garante segurança. As autoridades dizem que não vão negociar e a Austrália está enfrentando uma dura realidade. O país tem agora mais de 4 milhões de armas de fogo, um número recorde. E o timing é péssimo. Os dados saíram logo após o massacre de Bombaim, onde 2 terroristas ligados ao Estado Islâmico mataram 15 pessoas em uma celebração de Hanukkah. O governo trabalhista está acelerando reformas sobre armas, com um programa nacional de recompra e leis mais rígidas contra crimes de ódio. Nova Gales do Sul já tomou medidas para limitar a posse de armas particulares. Eles estão proibindo que indivíduos possuam mais de 4 armas de fogo. A mensagem de Canberra é direta: isso não pode ser permitido novamente. Bem, o líder de longa data de Uganda está estendendo seu controle sobre o poder mais uma vez. O presidente Yoweri Museveni venceu as eleições de quinta-feira e garantiu mais 5 anos de mandato, somando mais de 4 décadas no poder. A comissão eleitoral diz que Museveni obteve 72% dos votos. Isso está muito à frente do líder da oposição e ex-estrela pop Bobi Wine, que está rejeitando o resultado e chamando os resultados de falsos.
Queremos formalmente pedir ao povo de Uganda que rejeite esses resultados contaminados que foram aprovados por Sr. Yamakama e sua comissão eleitoral. E queremos pedir ao povo de Uganda que proteste de forma não violenta e rejeite qualquer esforço para silenciar sua voz. Bem, a votação em Uganda foi marcada por violência, com dezenas de mortos nos últimos dias, e o bloqueio da internet continua em vigor, limitando a verificação independente e atraindo fortes críticas de observadores da Organização das Nações Unidas e da União Africana. Com oposição restrita e ruas vazias, Uganda enfrenta manter a estabilidade sob um velho líder autoritário ou ceder à pressão por mudanças. Isso pode crescer rápido. O Pentágono colocou cerca de 1.500 soldados em alerta para possível envio a Minnesota, enquanto protestos contra operações de imigração aumentam. Autoridades afirmam que soldados não foram enviados, mas estão prontos se a violência aumentar. A medida ocorre após Trump ameaçar usar a lei de insurreição e acusar líderes estaduais de não protegerem agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. As tensões cresceram após um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega matar a manifestante anti-Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, Renee Good, cidadã americana e mãe de 3 filhos. Em 7 de janeiro, ela saía após receber ordem para deixar o carro. Desde o assassinato dela, os confrontos entre moradores e agentes federais ficaram cada vez mais tensos em Minneapolis e milhares de agentes de imigração invadiram o estado desde então. Líderes estaduais reagem, chamando de abuso de poder federal, mas a opção militar ainda é considerada. Um lembrete trágico de como os Alpes ficam perigosos após fortes nevascas na Europa. 5 esquiadores de escritório morreram em 2 avalanches separadas na Áustria, enquanto as condições instáveis dominam a região. 4 esquiadores morreram e um ficou gravemente ferido após uma avalanche atingir um grupo perto de Salzburgo no sábado. E apenas algumas horas antes, um 5º esquiador também foi soterrado e morreu nessa mesma área. Equipes de resgate relatam condições extremamente perigosas nas montanhas, com várias avalanches registradas na região. Não é um caso isolado. Tragédias parecidas ocorreram recentemente na Áustria, Suíça e França. Socorristas pedem cautela aos esquiadores e respeito aos avisos de avalanche, pois o inverno segue causando mortes nos Alpes. E grandes questões políticas, grandes protestos em Londres neste fim de semana, mas desta vez por causa da China. A líder da oposição britânica, Kemi Badenoch, juntou-se a centenas de manifestantes pedindo ao governo que bloqueie o plano da China para sua nova mega embaixada perto da Tower Bridge. Críticos alertam que o local de 20 mil metros quadrados pode ser usado para espionagem e vigilância de dissidentes, destacando cabos de dados sensíveis sob o local. Badenoch criticou o governo pelo medo da China. O primeiro-ministro prioriza a segurança mantendo laços diplomáticos. Especialistas dizem que os riscos são controláveis, porém alguns aliados discordam.